Olá pessoal, hoje estamos começando nossa segunda live. A primeira live foi um teste, hoje é para valer. E a segunda vez que eu faço uma live na vida. Então, se eu cometer algum equívoco, eu peço desculpas. Mas essa é a primeira live que eu estou fazendo para valer com vocês. E hoje eu quero me apresentar. Eu sou Alexandre Santos, sou CEO da Strike Games, também sou arte educador. Estou fazendo a especialização em arte e educação na UFBA. Também gostaria de falar um pouquinho do trabalho da Strike Games. Nós somos uma startup focada em educação, cultura e diversidade. E com isso, nossos jogos, tanto os digitais quanto os não digitais. No caso, para quem não sabe, os jogos não digitais são jogos de tabuleiro, jogos de carta. Por exemplo, no Banco Imobiliário, o War. Todos esses são jogos não digitais. E nós começamos a fazer projetos pensando em sala de aula, em educação, que os professores possam desenvolver seus próprios projetos, pensando nos assuntos que eles desenvolvem. E estou aqui aguardando que as pessoas possam chegar para a gente começar a nossa live e conversar com elas. Esse é um convite que eu estou fazendo para que vocês venham participar, que vocês deem um alô aqui na nossa live e que a gente possa conversar sobre jogos, educação, sobre cultura, diversidade e sobre as dúvidas que as pessoas costumam ter em relação ao desenvolvimento de jogos. Inclusive, eu quero aproveitar e tratar com vocês sobre uma dúvida que sempre surge para mim. Alexandre, por onde é que eu começo a fazer um jogo? Eu não sei por onde eu começo a fazer um projeto. Essas são as principais dúvidas. Essa é a principal dúvida que sempre surge para mim, que as pessoas ficam sem saber por onde começar. E eu costumo dizer para as pessoas que um jogo é igual a um projeto de pesquisa, gente. Vocês devem pensar em buscar referências, escrever um projeto, buscar livros, outros jogos. Tudo isso vai ajudar na produção do seu jogo, porque você vai ter um embasamento para isso. Eu digo que a gente deve primeiro saber o nosso propósito, buscar diversos jogos que tenham linhas parecidas com a nossa, que tenham a temática, assunto, a mecânica. Para quem não sabe, mecânica, por exemplo, ela é o funcionamento dos jogos. No caso seria o funcionamento com os objetivos, as regras, de que forma esse jogo funciona. Então, isso é uma mecânica de um jogo. E aí a gente deve jogar outros jogos para entender como é que funciona, para quantos jogadores esse jogo é, para quantas pessoas, no caso, como é que as pessoas vão se movimentar, quais são as regras, quem joga primeiro, quem joga por último, como se vence, como se perde. Tudo isso a gente precisa pensar para o jogo. E aí, uma coisa que fica mais fácil também, quando nós sabemos o propósito do nosso jogo. Eu quero usar o meu jogo, por exemplo, eu sou da área de game design, então eu pensei nesse projeto quando quando eu dava aula lá no Senai e eu quis criar um projeto de um jogo para ensinar meus estudantes a pensar em um jogo. E aí eu vi essa possibilidade de integrar com outros assuntos, com português, com biologia, com matemática, com assuntos do nível superior, de graduação, de pós-graduação, ensino técnico. No caso, o curso que eu dava aula era um curso técnico. No caso, eu dava aula de game design no curso de programação de jogos. Então vocês veem que é possível quando você sabe o que você quer e aonde você quer chegar, fica muito mais fácil. Então, por exemplo, eu queria fazer um jogo para ensinar a fazer um jogo. E saiu daí um projeto que eu tenho hoje em dia chamado Uma Aventura para Fazer um Jogo Não Digital, um projeto gamificado que ensina professores a fazer um jogo não digital, um jogo de tabuleiro, de cartas, ou um livro-jogo, ou mesmo uma caça ao tesouro, passando as principais dicas. Mas um professor de biologia pode pensar em fazer um jogo ligado à biologia. Então é isso que eu acho que é bacana, que a gente pode pensar em diversos caminhos
e facilitar esse caminho quando você já sabe aquilo que você quer. Uma outra pergunta também que já me fizeram, que eu acho bem interessante, foi: Alexandre, e se os estudantes não aceitarem os jogos educativos, como é que eu faço? Eu responderia diferente. Por que ao invés de fazer um jogo educativo, você não faz um jogo com a lógica comercial? Porque eu tenho um amigo que fala o seguinte: jogo tem que ser divertido e tem que ter desafio. Se o jogo não é divertido, não tem desafio, provavelmente vai ser um jogo chato e não vai ter ninguém que queira jogar. Então não pense em jogos com lógica educativa. Pense em jogos com a lógica comercial, com diversão, e aí pense naquilo que você quer incluir no seu projeto. Por exemplo, eu vou trabalhar com a BNCC, ou vou trabalhar com determinadas competências e habilidades, quero desenvolver liderança, quero desenvolver socialização e outros, aí escolher todas as habilidades que eu quero trabalhar. Quero que tenha trabalho colaborativo, e aí a partir desses elementos você trabalha na composição do jogo, mas sempre lembrando de ter esse fator da diversão e sempre lembrando também desse fator do desafio para o jogador, porque senão acaba sendo algo que não é atrativo para o jogador em si, para o estudante. E muitas vezes a gente deve pensar também em atrair o próprio estudante para participar do projeto de criação do jogo, que assim ele vai ter um sentimento de pertencimento, ele vai contribuir e os estudantes vão começar a contribuir. Por exemplo, vocês chamarem as meninas para participarem dos projetos, as garotas, e elas colocarem o ponto de vista delas, de que forma o jogo deve funcionar, perguntar o que pode ser atrativo em termos de imagem, ou então até mesmo em termos de funcionamento, as mecânicas, que o jogo só tem a evoluir com essa participação dos estudantes. Bom, por hoje nós estamos encerrando essa live. Foi uma live rapidinha. Espero que possa aparecer mais gente, que seja um dia. Vou buscar outros dias e outros horários. Espero que vocês façam essa votação e digam o que seria melhor para a nossa live. E é isso, gente. Espero que vocês da próxima vez possam participar e até mais.